que o professor Ariel vai falar então, né, professor? Sim. A gente não fez uma combinação de pauta, acho que tão de fato fechada, né? A Vivian mandou uns slides para a gente que ajudou a organizar essa conversa, mas o que a gente sabe é uma unidade temática que nós temos aqui, que é fazer um fechamento, ou um balanço, ou uma reflexiva, aí, como o Fábio acabou de propor, sobre o que aconteceu no ensino remoto, ou nossa experiência de ensino remoto nesse ano tão atípico, né? Eu acho que cabe agora, né, Fábio, nós fazemos assim, uma abertura desse convite para reflexão a todos os colegas, e eu acho que a gente pode seguir até de fazer uma breve retomada do que nós fizemos, que é um pouco do que já nós estamos falando, e logo em seguida fazemos algum balanço, alguma avaliação das nossas práticas docentes, né, o que nós julgamos exitoso, o que nós acreditamos que pode ser melhorar, e da parte administrativa. Ariel, a gente te perdeu, não estamos escutando. E nem tu tá nos escutando. Ariel, não. Ariel, perdemos o teu som. Eu acho que o Ariel tá reiniciando. Professoras, então, a gente está fazendo uma primeira rodada de abertura, né? Uma saudação, umas palavras iniciais. Quem quiser abrir o microfone e falar, tá? Sinta-se à vontade, tá? Professor João Armando, professor Vaquil. Também, para quem está chegando agora, professora Ângela, a gente está propondo aqui um primeiro momento mais reflexivo sobre os workshops, né? E também acho que essa experiência, né, desse ano atípico, né? Porque uma das grandes contribuições desses workshops, na minha opinião, foi justamente a gente conseguir dialogar, né? Conseguir fortalecer o diálogo e conseguir aí vencer várias etapas desse processo, né? Que eu acho que eu faço um brevíssimo relato aqui, Ariel, eu já te passo a palavra, tá? Eu acho que quando a gente começou os workshops e começou esse diálogo nessa instância, a nossa principal preocupação era saber como é que a gente ia fazer, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista normativo, do ponto de vista tecnológico, e isso a gente fez ali, né, nos primeiros 10, 12 workshops ali, foi basicamente a questão de viabilizar, né, de fazer o carro andar. Tá? Eu acho que, na minha opinião, isso a gente conseguiu fazer muito bem, tá? Acho que vários professores ajudaram, né, de pronto a resolver questões, a apresentar conhecimentos, né? Então ali eu destaco ali o professor Schonerwald com um upload em Excel das questões para o banco de questões do Moodle, o professor Plínio com a mesa digitalizadora, a professora Luísa, o professor Alessandro, o professor Maurício, né, com as configurações do Moodle. Então, foi um momento, né, ali, tanto do ponto de vista ali dos planos de ensino, quanto das ferramentas tecnológicas, foi um momento de apropriação dessas ferramentas, o que eu entendo que ajudou a diminuir muito a ansiedade, porque mais do que saber mexer nas ferramentas propriamente, as pessoas se sentiram amparadas, né? E por isso também que a gente fez depois ali ao longo dos workshops relatos de experiência com os professores, né, que estavam justamente se apropriando aí dessas ferramentas, né, principalmente no Moodle, ali no MConf,
depois no Teams, em outros, né? E aí o destaque o professor Vaquil, né, que fez essa conversa, a professora Adriana, o professor Pedro Fonseca, o professor Horne, que nos contaram um pouquinho, né, desse período aí de apropriação dessas ferramentas, né, motivados pelo desespero, digamos assim, né, porque justamente tinham que aprender. E eu também destaco outros professores, tá? Eu acho que o professor Otávio Conceição, o professor Giacomo, enfim, teve vários que nos procuraram, tá? Eu, a Luísa, o Maurício, agora o professor Hélio Enkin, né, que está fazendo um trabalho muito interessante, o professor Schonerwald também em análise micro 2. Enfim, né, a gente procurou, então, eu vou ter que encerrar minha fala aqui, gente, porque eu acho que tá... Não. Tá. Bom, se der para escutar, se não der para escutar, vocês me avisam, tá? Enfim, tá, esse momento de apropriação e depois esse momento aí, então, né, dos relatos de experiência, como é que foi, né, os professores se apropriarem aí, professores antigos na casa, né, mexendo e usando o Moodle pela primeira vez ali para aplicar provas, trabalhos, né, passar material de aula. Então, e desse momento dos relatos de experiência dos professores, começa a surgir uma outra coisa que eu reputo da mais alta importância, não só para o ERI, mas para a própria faculdade, né? Que foi uma reflexão sobre os próprios processos de ensino e aprendizagem, né? Pensar, o professor Ariel sempre levanta essa bola, né? De pensar o que a gente está formando, né? Quem é que a gente está formando na ponta? Quem são os nossos alunos? Quais são as suas competências? Eles estão aprendendo a fazer o que a gente espera que eles estejam, né? E isso traz uma outra visão, uma outra perspectiva sobre as ferramentas tecnológicas. Porque aí as ferramentas tecnológicas, elas não são só simplesmente aprender que aquilo é um martelo, né? Mas aprender a como usar aquela ferramenta, né? E como usar de uma maneira que o professor consiga ter uma resposta a seu anseio legítimo para saber se os alunos estão de fato estudando, estão de fato aprendendo, estão de fato adquirindo aquelas competências, né? Então, eu acho que então, essa reflexão pedagógica, né, eu acho que ela é um dos principais legados desses workshops, porque justamente permitem aí não só uma troca de experiências, mas um aprendizado conjunto nessas novas formas de avaliação que são impostas aí, né, pelos ambientes virtuais de aprendizagem, né. Então, aí a gente chega, né, nesse final de ano aí de novo, com uma questão acadêmico-administrativa, né, que são justamente os planos de ensino e o andamento das disciplinas para o semestre que vem. Eu acho que isso é um tópico por si só, né? Mas também tem essa dimensão da reflexão desse processo de aprendizado e como é que a gente vai, de aprendizagem, como é que a gente vai incorporar esses aprendizados para o próximo semestre, né? Que vai continuar sendo, então, no ensino remoto emergencial. Tá, então, eu peço desculpa pelo barulho, tá? Agora que eu terminei de falar, o barulho acabou, tá? E passo, então, para o professor Ariel. Professor Ariel. Perdão, gente. Só uma questão, vocês não ouviram nada do que eu falei antes ou só de um momento em diante? Nada? Praticamente nada, Ariel. Tá bem. Bom, eu acabei fazendo uma proposta do nosso fluxo de diálogo aqui, assim, né, que nós olhássemos para o histórico do que nós fizemos e um balanço das nossas práticas docentes e das nossas práticas administrativas, vamos dizer assim. E eu acho que essa abertura que o Fábio acabou de fazer foi muito boa, assim, em dar esse overview e destacar o quanto o nosso esforço em todos os aspectos aconteceu, né? Então, de esforços de realmente mobilizar nossos recursos, nosso tempo, nossa capacidade para um objetivo comum, que era, então, fazer o ensino remoto funcionar. E que esse foi um objetivo, enfim, que vou generalizar de forma inadequada aqui, né, mas de que vários
momentos da pandemia tem disso, assim, de altos e baixos dos nossos ânimos, da nossa capacidade de trabalho. E de maio, vamos dizer assim, para cá, que seria um período mais intenso do que nós trabalhamos na adaptação de disciplinas, e depois na proposição dos planos, que esse período foi um período também, assim, onde nós oscilamos. Eu vejo que agora, pelo menos como acontece também nos semestres tradicionais, né, ao final do semestre, assim, parece que a coisa se tranquiliza, mas administrativamente, logo que começa o encerramento das notas ali, assim, que a gente tem que, então, voltar a conferir que tudo tá registrado, e aí depois renovar contratos de professor substituto, planejar as disciplinas do semestre seguinte, que agora tudo isso vai acontecer nesse período de festas, né? Volta um novo pico, um novo ápice do trabalho administrativo. Então eu vejo assim que os nossos desafios vão aparecer novamente logo em seguida, do ponto de vista administrativo, porém do ponto de vista pedagógico, a tendência é que isso não venha acontecer. A gente realmente foi um ciclo de aprendizado, foi um ciclo onde todos nós ganhamos em aprendizado de tecnologias, em aprendizado pedagógico, não associado às tecnologias, né? Ou seja, ganhamos no sentido de planejamento de aulas, de organização de objetivos de aprendizagem, que é o ponto que o Fábio acabou comentando, né, de nós refletirmos sobre as competências dos nossos alunos, eventualmente as congrades refletindo sobre PPC, sobre o quanto os projetos têm que ser adequados a essa realidade remota, a realidade híbrida, o quanto nós aprendemos em avaliação, em organização avaliação tanto da aprendizagem quanto avaliação institucional, né? Então, de nós pensarmos o como nossos planos de ensino são bons instrumentos ou não são. Então, essas reflexões ganharam um mundo dentro da universidade, me parece, e agora nós vamos ter um novo momento para olhar para o que eventualmente nós pensemos que erramos e corrigir para esse novo ciclo. Então, abre-se uma nova oportunidade de diálogo, a meu ver, uma nova necessidade de diálogo junto aos congrades e departamentos por parte dos professores, de revisarem de fato seus planos de ensino, de olharem para as aulas que ofereceram e tentarem repensar o que pode ser melhorado dali, mas sabendo que nós temos já um grande legado, né, de aprendizado desse período. Um último ponto que eu gostaria de fazer de fala, né, que é sobre esses legados que nós comentamos do ensino remoto. Certamente o uso de tecnologias é um grande legado, mas não só o uso de tecnologias para a sala de aula, né? Eu vejo que esse legado aqui de nós fazermos reuniões virtuais, de nós termos workshops, né? Esse workshop para mim foi um advento, uma inovação organizacional muito grande dentro da FCE, assim, que nós temos um momento de reflexão conjunta, né, sobre os problemas comuns, independente de departamento, um esforço periódico. Então, toda semana nós nos encontramos e nós vemos os colegas aqui que estão dispostos a refletir sobre a prática docente. Olha, não lembro de outro momento em que nós tenhamos isso e não lembro nem nas minhas outras experiências profissionais, né, que nós tivéssemos espaço para isso, para refletir sobre a profissão, refletir sobre os desafios periodicamente. Achei excepcional o que foi feito até aqui pelos workshops, e nisso tem que se destacar bastante o trabalho da Vivian e o trabalho do Fabian nisso tudo. E aí, por fim, o último legado administrativo, perdão, do ensino remoto que eu também destaco, é a maior integração da equipe técnica e da equipe docente para superar esses desafios, o que também é algo que eu acho que vai deixar bons frutos para a gente, né? Do quanto o nosso trabalho coletivo na FCE é forte, com a equipe de comunicação, com a equipe administrativa, com as equipes acadêmicas integradas às equipes docentes. Então, para intuito de abertura, seria isso, Fábio. Obrigado pelo espaço. Obrigado, professor Ariel. Professor Carlos Roda. Obrigado, Fábio. Agora, sem as brincadeiras iniciais, né, eu realmente não estava exatamente preparado para ser um dos primeiros a falar. Eu vim na curiosidade de escutar a avaliação de vocês e eventualmente fazer algumas considerações, mas me deu tempo aqui de fazer algumas anotações e sistematizar alguma coisa, e eu começo por onde o Ariel terminou. Tá? Esse destaque que o Ariel fez, né, ao final sobre o trabalho que foi realizado
pelos 2 departamentos e pelas congrags da faculdade, eu creio que, comparativamente a outras unidades acadêmicas, pelo que nós conseguimos acompanhar, foi um esforço excepcionalmente positivo, né? E nós nos antecipamos à própria norma, né? Basicamente, nós iniciamos, eu digo, todos nós coletivamente iniciamos esse esforço de preparação para o ERE tão logo ficou claro que em algum momento alguma norma haveria e nós teríamos que trabalhar em modo remoto, né? Houve um esforço integrado excepcional. Eu tive a oportunidade de conversar com várias das pessoas que estão aqui nessa sala hoje, colhendo, né, sobretudo com Malu, Fabian e Ariel, colhendo acontecimentos, né, nos nossos departamentos que mostram que esse nosso esforço de coordenação foi realmente, ele foi um sucesso, né, sob essa ótica, tá? Valeria pensar por que essas coisas aconteceram como aconteceram, né? Evidentemente que há um ambiente propício a isso na faculdade, né? Ou seja, nós temos uma coletividade que está claramente engajada em entregar aquilo que é a nossa obrigação estatutária na URGS, regimental na faculdade, legal e o propósito mesmo de ser da universidade, independentemente da legislação. E esse espírito, digamos, da faculdade, ele foi o terreno no qual foi possível semear desde o início esse esforço que nos levou a um ERE com o mínimo de problemas, né? E, claro, nós estamos avaliando aqui também, essa é uma oportunidade de avaliar o quanto esse segundo melhor, que é o ERE, em face do distanciamento, foi algo efetivamente positivo para os processos de aprendizagem, o que nós precisamos repensar e assim por diante. Mas eu gostaria de começar destacando isso, e talvez essas oficinas aqui, elas sejam a expressão mais clara desse esforço coletivo, né? A continuidade ao longo de todo o semestre remoto, a participação de vários colegas como oficineiros, né, ou simplesmente acompanhando o conteúdo das oficinas, foi algo sensacional. E aqui fica, então, meu agradecimento e elogio ao Fabian e à Vivian, que foram os coordenadores executivos desse processo todo, né? Assim, da minha parte, pessoalmente, eu não consegui estar presente nas oficinas como eu gostaria de fazê-lo, mas elas estão gravadas e uma das minhas ideias, pessoalmente, é aproveitar agora esse interregno entre o início de dezembro e a retomada para o próximo semestre ERE e repassar várias das oficinas, aquelas que eu vejo como uma necessidade para minha própria complementação, né? Basicamente, eu avalio que entender bem mais sobre o Moodle é a minha principal necessidade, tá? Por quê? Bom, o modelo, agora falo sobre prática docente, né? O modelo que eu adotei foi a extensão do ensino presencial para o remoto, sem maior sofisticação. Eu vou chamar isso aí de modelo tecnossauro conservador estruturado, tá? Então, todos os materiais das aulas presenciais foram disponibilizados de modo remoto. Agora, tem um detalhe que do remoto me soou interessante. Eu não praticava no presencial atividades de avaliação em períodos mais curtos. Eram basicamente 3 provas distanciadas. E aqui no presencial, eu passei a fazer atividades mais curtas, inicialmente pensando que seria uma maneira de instigar os alunos a estarem sempre presentes diante da matéria. E isso funcionou. Isso funcionou relativamente bem, tá? Funcionou tão bem que eu fico imaginando em levar ele para o presencial, ainda que isso aumente o tempo de trabalho da gente fora da sala de aula ou da sala remota. Eu fiz atividades síncronas todas, né, as 30 aulas que foram 26 no modo remoto, tá, foram síncronas, tá? E aí aconteceu algo que eu já sei, aconteceu com vários
ou com todos os colegas que fizeram atividades síncronas, que foi uma queda no número de alunos acompanhando. No meu caso, eu iniciei com trio, né, em cada atividade síncrona, claro que variava o coletivo exato, tá? Iniciei com 30 alunos em geral, 32, 31, 29, isso nas três primeiras semanas acompanhando as síncronas, e teve 2 degraus. Teve um primeiro degrau em que caiu para 20 e um segundo degrau em que caiu para cerca de 10 e ali ficou. Então, nas últimas 3 semanas, havia em torno de 10 alunos. Era 9 no piso, ou 12, vamos ficar por 10. Então, isso aconteceu, tanto que me chamou a atenção, eu perguntei para o Fábio, e o Fábio me informou que outros colegas todos estariam padecendo do mesmo problema. Agora, falando em acompanhamento, é algo que não é que me surpreendeu, mas um resultado que eu tomo de modo muito positivo é que o abandono em termos dos matriculados originalmente foi muito pequeno. Eu estou para dizer que ele foi menor do que nos casos presenciais, né? A turma de contabilidade social que eu leciono, ela é uma turma grande, né? Tem 50 a 60 alunos matriculados, 50 é a base, é em torno disso aí, que tem acontecido nos últimos semestres, e eu normalmente inicio o semestre com uma quebra de 10%, né? No teto, né? 8, 6, 10%, se torna depois 15% até o final do semestre. Pois bem, não deu 10% na saída. Agora já é 10%, né, pelos abandonos. 5 dos 53 originais já abandonaram e 3 nunca apareceram, mas eu estou falando aqui em torno de 45 alunos que estão aptos a serem aprovados. Eles estão fazendo as atividades regularmente, as atividades, que são 8 questionários e 2 provas. Haverá também a prova ou questionário de avaliação, e eu acho isso muito positivo, ainda que também seja muito claro que nós temos vários caroneiros nesse grupo, né? A coisa de ter tanto caroneiro ficou para mim muito evidente no último questionário de avaliação, quando houve lá numa questão um erro de base que contaminou toda a prova e levou a zerar, e em que o número de zeros é enorme, com o mesmo erro sendo cometido em várias provas, né? Então, é um risco que corre quem toma carona, né? Às vezes toma carona errada, tá legal? E isso aconteceu, tá? Eu tenho procurado acompanhar nas avaliações a copia e cola puro, né? E vedar isso, no mínimo um esforço de redação um pouco diferente precisa ter, tá? Mas assim, olha, o que fica daqui é que as avaliações mais curtas, em períodos mais curtos, parece ter sido uma coisa muito interessante, e o remoto também me deu a oportunidade isso já estava relativamente bem definido, mas ele assentou com clareza a carga de leitura entre aulas. Né? Distribuir bem a carga de leitura entre aulas e insistir com a leitura sistemática, tá? Eu acho que isso paga depois, entende? Traz bons resultados, sobretudo dentre aqueles alunos que têm condições, estão imbuídos efetivamente de aproveitar a oportunidade dos 3, 4 meses para conseguir melhorar a sua condição de aprendizado, né? Eu tive alguns poucos retornos já, eu tenho insistido que eles me escrevam, tá? Foram poucos, mas todos foram positivos, eu diria mais, foram muito positivos, o que me surpreendeu. Isso me surpreendeu, porque no início do processo todo, além do aprendizado propriamente dito, o principal objetivo que eu tinha em mente, isso foi conversado com o Alessandro, que é o outro professor da disciplina, para a gente ter alguns acertos, né? Porque há variação entre o modo que ele leciona e eu, em torno do plano de ensino, a gente acomoda alguma variação. Tá? Conversei com ele e ele me disse algo que eu depois coloquei como uma meta. O nosso principal objetivo é tentar reter o estudante na universidade. Tá? Então, isso me fez, dentre outras coisas, não tentar levantar a régua demasiadamente acima do que a condição excepcional permitia. Mas o curioso é que talvez o processo de aprendizado tenha sido, para alguns, ainda melhor do que seria se fosse no modo presencial. Ainda que eu continuo achando que é um segundo melhor e a presencialidade cobra a falta da presencialidade cobra o seu preço também.
Eu quero deixar uma sugestão aqui. Eu acho que para ti, Malu, como coordenadora do grupo gestor do ERE, tá? Eu creio que valeria a pena nós fazermos um questionário de avaliação específico, tá, para o ERE na faculdade, com professores e com estudantes. Por que eu digo isso? Eu preenchi o questionário de autoavaliação do sistema da URGS, né? Parece que não aconteceu o ERE, percebe? E os alunos vão provavelmente preencher um questionário de avaliação muito semelhante ao que eles vêm preenchendo, talvez com uma ou outra questão sobre o ERE, não sei se vai haver modificação ou se houve, não sei. Mas nós precisamos avaliar e eu acho que a gente tem que ter criatividade nesse questionário. Eu gostaria muito de saber qual é a real avaliação dos alunos quanto ao fato de eles terem aprendido ou não nessa experiência, tá? Terem aprendido ou não. Capturar esse tipo de coisa de alguma maneira, certo? Tu me desculpa, Fábio e Malu, por estar me estendendo, tá? Mas acabei sistematizando aqui e queria falar tudo ou mais, né? Bom, para concluir, falando sobre o futuro, tá? O futuro breve e o futuro mais longo. Tá? O futuro mais longo, que nem tão mais longo, é janeiro, é que nós teremos novamente semestre remoto emergencial. Só que agora nós vamos no ponto de partida, penso eu, começar com menor curiosidade, menor medo, mas isso leva, de um lado, talvez a menor entusiasmo e envolvimento para tentar aprender novas técnicas, e de outro lado, o que é positivo, nós estamos, em geral, como coletivo, mais capacitados, tá? Aí eu penso que ao grupo gestor, aos departamentos e às congrags, vale renovar uma busca de entusiasmo, né, dos professores, porque considerando que todos nós estamos mais ou menos abatidos pelo distanciamento causado pela pandemia, isso não é uma coisa simples, né? Eu não sei quanto a vocês, mas a minha vontade é ir tomar um chopp num dia de sol no final de tarde na beira do rio, entende? É isso. Tá? Essa coisa de ficar na frente da tela olhando e falando dá um esgotamento brutal em determinado momento. Então, renovar esse entusiasmo talvez seja um dos nossos principais questões ou desafios aí. Agora, antes disso, e no momento curto, eu acho que nós temos um desafio muito sério. Posso estar percebendo erroneamente, mas vá lá. Tá? E ele nasce de é quase um hábito que está se criando nessa universidade ao longo dos anos, que é o das normas ambíguas e orientações vagas. Tá? Nós teremos um momento da apropriação dos conceitos e o que fazer com a diversidade de situações. Vai tudo para a NI, e esse NI vai ficar pendurado por quanto tempo? Tomara que eu queime a língua, mas eu temo que entre o momento final do semestre e a matrícula, vários alunos perceberão a situação que o NI implica, irão bater na porta das congrades, e eu penso que a pior coisa que a congrade pode fazer é remeter para o professor individualmente a solução. Nós já conversamos sobre isso, tá? E o meu entendimento, e ele é cada vez mais assentado, ontem eu conversava com o professor Flávio Fligenspan, que está numa dúvida sobre o que fazer agora, e ele é na disciplina que não é o trabalho de conclusão, tá? Sobre o que fazer, eu reproduzi a ele a discussão que alguns de nós tivemos no grupo de WhatsApp das congrades, e ficou ainda mais assentado para mim que nós precisamos de orientação firme, e ela não virá da reitoria. Isso não tem nada a ver com ser este reitor ou outro, isso tem a ver com o hábitos, que é uma coisa muito mais séria. Muito mais séria. E esse hábito, eu vou me aventurar aqui a fazer alguma consideração, eu penso que ele nasce do seguinte, e que tem a ver com como nós enxergamos o corpo discente. Eu vou lhes dizer como é que eu enxergo o corpo discente. O aluno que ingressa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele recebeu uma enorme oportunidade. Enorme. Isso lhe dá um direito fantástico de cursar uma faculdade, um curso superior, numa das melhores universidades do país. E a contrapartida disso é que ele tem obrigações. Tá?
E uma das obrigações, penso eu, é que ao longo de 3 meses do curso do semestre remoto emergencial, ele teve a oportunidade de cancelar a matrícula e não o fez. Tá? O legado desse não cancelamento, diante da ambiguidade da norma e da vacilação da orientação, é confusão. Cabe a nós minimizar a confusão. Tá? O meu entendimento particular é o seguinte: a norma fala em que os conceitos devem ser apropriados até o final do segundo semestre após o término do regime remoto. Ora, bolas, isso é em 2022 ou depois. Nós vamos deixar os problemas se alastrando até lá? Eu penso que não. Eu, pessoalmente, estou propenso a colocar D para todo mundo antes do início do próximo semestre. Revisar todas as notas e colocar D. Só que tem uma questão. Quando nós fecharmos o relatório dos conceitos, tá? Como é que a gente faz isso? É por processo SEI? Isso precisa ser orientado aos professores. Então, há detalhes que cabe ao departamento, porque as nossas disciplinas são disciplinas de departamento, que eu saiba, nós não temos nenhuma disciplina de congrade, e os professores são afetos ao departamento. Eu penso que cabe ao departamento e antes cabe ao grupo gestor do ERE chegar a um entendimento. Em várias unidades, departamentos têm emitido entendimentos. Isso vai ser uma profusão de entendimentos na universidade. Tá? Mas eu penso que cabe e logo a nós fazermos isso. Logo é nesta semana e com isso eu encerro. Professor Horner, muito obrigado por suas considerações. Tá? Eu acho que todas elas são muito pertinentes. E eu começo pela última, né? Já mobilizando o Maurício, que está na sala, porque a gente já conversou isso também ali no âmbito da apropriação das disciplinas do EADERE, e no meu entendimento o D é inexorável. Tá? É inexorável, tá? Porque qual é a questão prática, só para a gente construir a compreensão disso, né? É que o conceito NI, ele para o aluno significa que ele não fez a cadeira e nem que ele foi reprovado na disciplina. Então ele não pode contar essa disciplina para outra, como pré-requisito para outras, e ele não pode fazer de novo a disciplina porque está com o conceito NI informado. Ou seja, na prática, dado que o FF foi abolido, para mim o D é inexorável. Tá? Eu acho, no meu entendimento, esse deveria ser o que a gente deveria passar para os professores, tá? Sob pena de confusão, tá? De uma interminável confusão a se prolongar por mais de um ano, tá? Mas enfim, tá, eu já conversei isso com o Maurício, né? O Maurício tem uma visão um pouco diferente. Maurício, bom dia. A gente não está te escutando, Maurício. Não, tenta tirar o fone. O teu fone de ouvido, tira ele do plug. Tá. Gente, a palavra está aberta, tá? A gente tem aí, o professor Horner acho que tocou em vários pontos ali, né? Eu não sei se alguém quer comentar. Professor Glauco. Eu gostaria de falar. Professora Maria de Lourdes, claro. Por favor. Deixa eu só entrar. Bem, sobre o que o professor Horner comentou, enquanto nós conversávamos, eu anotei aqui questões justamente para a gente fazer um questionário junto aos professores. Eu não pensei na questão dos alunos, mas acho que é muito importante, sim, nós construirmos um questionário de avaliação dos alunos para o ERE. O que eu pensei aqui que nós podemos construir um questionário para que os professores possam fazer uma revisão do material que foi feito e também das suas dificuldades, porque
eu vejo, por exemplo, que eu tenho, nas minhas gravações, eu preciso revisar qualidade de som, de imagem, provavelmente gravar outros materiais com a matéria que já foi gravada. Eu tive dificuldade, preciso rever também falas, porque às vezes a gente tem uma fala que não é a melhor para a questão que está sendo tratada, e eventualmente a gente comete algum erro durante o material, durante a fala que nós temos sobre a matéria, e isso é uma oportunidade que nós temos para corrigir. Então, o questionário seria também para que os professores verificassem se já verificaram o material gravado que fica lá à disposição dos alunos e que eventualmente será utilizado em outro semestre. Se os professores também tiveram dificuldades com as provas, eu tive dificuldades, então imagino que não tenha sido somente eu a ter essas dificuldades, tanto na preparação do banco de questões, quanto na correção. As questões teóricas podem ser corrigidas diretamente no Moodle, assim como grandes exercícios. A replicação das provas, se os professores já pensaram em fazer isso em outro semestre, se eles têm dificuldades nessas questões. A edição de vídeos, eu penso que ainda nós precisamos capacitar professores em relação a isso. Como o professor entende a sua disciplina a partir do retorno das aulas presenciais, qual é a visão do professor, se ele pretende manter as aulas gravadas para alguma atividade, o que muda a partir desse ensino remoto emergencial que a gente teve que fazer uma adaptação tão rápida, mas certamente nós repensamos as nossas disciplinas, repensamos a nossa forma de dar aula, a dificuldade com a interação dos alunos, que o Horn comentou e que tem sido uma constante para vários professores, e as experiências positivas e negativas que nós tivemos como professores, o que deu certo, o que deu errado. E eu penso que a gente tem... Desculpem. O percentual de abandono também, que o Horn comentou que foi pequeno, eu também percebi isso na minha disciplina, que foi menor do que no presencial. E quanto ao NI, Horn, eu também concordo com o que o Ariel comentou, o Fabian comentou, sobre o NI. O que eu fiz? Os alunos que não entraram no Moodle nunca, ou que entraram lá no início do semestre e nunca mais deram atenção, eu coloquei NI para eles. E ontem, que foi o dia da última prova para os alunos que, após ERE, né, eu enviei e-mail para esses alunos do NI, reforçando que eles podem cancelar a disciplina e que eles têm até o dia 1º de dezembro e as consequências de não fazê-lo, né? E os alunos que fizeram as atividades e que foram reprovados, conceito D, e também avisando que eles podem cancelar a disciplina. Eu penso que isso é o que nós podemos fazer para fechamento até dessa nossa atividade, porque nós fazemos com isso um levantamento das dificuldades e das potencialidades que nós temos para o próximo semestre, e acredito que a gente tenha que pensar também sobre como os alunos se enfrentaram isso, né? Nós fizemos uma análise lá no início do semestre sobre a capacidade tecnológica de comunicação que os alunos têm. Nós podemos retomar isso a partir da experiência vivenciada, porque assim como nós tivemos problemas de conexão, os alunos tiveram muito mais do que nós, né? Então, eu penso que para aproveitarmos toda essa experiência, é importante que a gente tenha esse conhecimento sobre como essa experiência aconteceu com professores, né, em especial, mas com os alunos também, pelo que o Horn comentou, eu entendo que isso foi muito importante. E uma
durante essa nossa conversa também, e com o destaque sobre que o Ariel comentou e o Horne também, sobre a integração que nós tivemos, eu anotei aqui para que nós passemos a ter, a partir de 2021, uma reunião mensal para troca de informações entre as Congrades e os departamentos. Então, acho que eu pretendo colocar isso em prática, porque foi realmente muito importante e nós podemos ter uma continuidade das capacitações, onde podemos reunir todos os professores, e essas reuniões de troca entre as Congrades e os departamentos, acho que é fundamental para a gente manter uma uniformidade nos procedimentos que nós vamos adotar daqui para frente. Era isso. Obrigada. Obrigado, professora Malu. Maurício. Bom dia, me escutam agora? Sim. Ótimo, eu troquei de navegador, aí deu certo. Bom, eu não sei exatamente qual a parte que eu falo, se eu falo uma coisa mais geral ou se eu fico mais restrito à questão, mudar aqui a posição, mais a questão do ENI, mas eu vou começar pelo ENI, então. A questão, eu acho que a professora Maide-Lourdes não é exatamente a mesma posição do Fábio e do Ron. Que seria mais ou menos a posição que eu entendo que deva ser colocada, né? Mas não é nada simples realmente, e é a posição que eu acho que dá mais trabalho posterior. A situação acho que seria mais prática e simples, assim, no mesmo primeiro momento, seria da D, em geral, assim, para quem não atingiu a nota C, né? Independentemente da observação de participação do aluno. Agora, como há essa recomendação de que seja substituído o FF por NI, e justamente a ideia, a concepção geral, acho que o Ariel, depois ele participou melhor da elaboração, né? Ele participou diretamente, né? Eu fui pegando mais as conclusões. A concepção do NI era para não prejudicar, teoricamente, o aluno, né? Se bem que depois a interpretação parece que o ENI não é tão melhor que o D, mas enfim, essa questão dúvida, né? Mas, enfim, ele é para substituir o FF, né? Então, como não pode ter FF, quando nós daríamos FF, nós, no caso, damos NI. Essa é a lógica, né? Aí, o que se discutiu muito no último fórum das Congrades, e continua se discutindo por e-mail, que não tem consenso em lugar nenhum, não tem entre as Congrades, não tem as instâncias gerais, departamentos, enfim, porque algo não está, é difícil, mas algo preciso, né? Por isso que realmente seria algo importante ter uma dinâmica mais geral, mas ao mesmo tempo há essa recomendação geral da URGS para cada professor teria autonomia para fazer essa especificação, né? Mas eu acho que quanto mais redondo um parâmetro dentro da faculdade, eu acho melhor. Mas o meu entendimento seria como não tem presença, eu não estou fazendo presença, pelo menos, não foi proibida a presença, né? O professor que queira fazer presença, ele poderia fazer, registrar atividades, só não pode dar o FF ou cobrar como obrigação para se passar, né? Bom, mas eu tenho o Ron comentou, eu tenho um conjunto amplo de exercícios, né, que eu fiz diferente de acordo com o professor Leonardo. Então, a gente tem 6 provas, basicamente, né? Mas dá para ver também a questão pelos logs, a participação, né? Mas para quem está evidente que não tem participação, a minha ideia é dar o NI, né? Porque ficou bem evidente. Na dúvida, que não está claro se é NI ou CD, eu vou dar o D, né? E basicamente assim, e reforcei já mais de uma vez para os alunos essa questão da possibilidade de exclusão, que é melhor do que o D e é melhor que o NI, né? Não fica registrado no histórico e ao mesmo tempo é mais prático para a dinâmica dos próximos semestres, né? Eu apontei lá com o professor Fábio no grupo, né? Que a gente tem lá
uma disciplina AD, eu não acho o D inexorável no sentido de que o aluno ele pode recuperar, embora o professor Ronaldo comentou aqui, é ruim, né, que vai ter que ficar até 2 semestres após o ERE, realmente, então isso pode dar até 2022/1, mas eu não entendo que ele é inexorável, porque, na verdade, o professor pode entrar em contato com o aluno, né, que se mantém vinculado naquela disciplina anterior, aí o Ariel pode comentar melhor isso depois, e fazer esse ajuste, né, do conceito. Então, não acho que necessariamente isso é inexorável. Deixa eu ver aqui. Se o aluno nunca entrou no Moodle, ele não viu os vídeos. Bom, esse é o caso clássico e fácil de considerar o NI, né? O Maria Luz comentou. O difícil é aquele caso que, por exemplo, fez duas, digamos, no meu caso lá, que eu tenho 6 provas. O aluno fez 3 provas, não fez outras 3. É NI ou ED? Se formos analisar estritamente, considerado como participou 50%, ele seria F, então seria NI. Mas a gente pode dar uma flexibilizada, porque não necessariamente a participação em provas é a única atividade. Então, a gente pode considerar que é D. Enfim, nesse caso também, se ele participou 3, eu tendo ao D. Mas na minha cabeça, e eu tenho participado dos debates e diversos e-mails, eu não tenho consenso ou a gente adota um caso mais arbitrário, que também é difícil, porque cada disciplina é uma realidade, ou talvez tenha que ficar um pouco aberto isso, mas para mim, o calcanhar de Aquiles em termos de questão normativa do ERE é o tal do NI. Eu preferia que fosse possível uma exclusão direta dos alunos, ED ou exclusão direta, né, algo assim, ou exclusão todo mundo que não passou, do jeito que está, não está complicado a dinâmica, mas esse é o meu entendimento no caso. Então, o que é evidente que seria FF, eu colocaria em I, e o que está na dúvida, eu opto por D, reforçando. A Congrade já enviou há umas semanas, né, que eu comentei no grupo lá da direção, com a Congrade e departamentos, para todos os alunos a questão da possibilidade de cancelamento até o dia 1, sem prejuízo para os próximos semestres, né? E vamos reforçar, após o dia 1º, no dia 2, que eles podem cancelar agora via SEI a matrícula, né? Mas a gente não mandou ainda a possibilidade após o dia 2 para reforçar que façam até dia 1, e também estão mandando para os alunos, né? Tanto para os DAD como presenciais, a possibilidade de exclusão, que seria a melhor alternativa. O Ariel quer comentar, né? Depois eu posso comentar questões gerais do ERE, né? Mas sobre a primeira fala seria essa. Eu posso ser breve, Maurício, só para assim compartilhar o que era a compreensão, pelo menos no grupo lá no momento da criação da norma, né? Era que o NI seria uma situação para que sempre partisse do aluno o movimento de cancelamento da disciplina. Então, era deixar a situação do aluno em stand-by até que ele próprio pudesse ir lá pedir o cancelamento ou a exclusão da matrícula. Tá? E por isso, sim, que o NI persiste. Além disso, houve uma outra via, então, de discussão, que eu acho que é o que acaba atrapalhando a decisão, que são as disciplinas com carga horária prática muito grandes, e que, por parte da oferta da disciplina, por parte do professor, não se pôde concluir a oferta das atividades. E aí se ficaria também com o NI, até que isso pudesse ser ofertado e concluída e assignado o conceito à disciplina. E para esse caso é que me parece que está aquele destaque que o Horner fez, de ficar até 2022 lá pendurado o conceito, que é até quando se pudesse concluir as atividades práticas. Essas duas vias, para mim, entraram em conflito nesse momento agora, e de alguma confusão, e também um pequeno ruído associado ao prejuízo do conceito NI em relação ao conceito D, né? Pensando-se o conceito NI como um conceito temporário até a exclusão da matrícula ou até a assignação do D, ele é um conceito de transição, então ele não deveria estar em discussão sobre o prejuízo dele, né? O fato é que se esperou que o aluno pudesse entrar em contato até a próxima matrícula. Então, se esperava na concepção de que agora, no início do segundo semestre, do segundo semestre de 2020, fosse ensino remoto ou não, que ali o aluno entraria em contato, ou algum aluno entraria em contato para concluir esse NI, né? Das atividades que foram concluídas. Então, me parece que no nosso caso, aqui da Faculdade de Ciências Econômicas, onde a gente tem a maior parte da carga teórica, né? Então,
em princípio, nossas atividades não vão ficar penduradas esperando uma atividade prática adiante, nós temos condições de atribuir o D ou atribuir o FF. Podemos fazer isso. Só que esse nosso FF agora se traduz em NI até que o aluno vá lá e cancele essa matrícula para que não gere prejuízos do tipo FF. Logo, atribuir o conceito D sem o aluno ter realizado as atividades é substituir o D pelo FF. Então, aí me parece que a gente precisa de um esclarecimento vindo da Prograde sobre, de fato, isso. Olha, o aluno vai poder cancelar sua matrícula, excluir sua matrícula mesmo depois do dia 1º de dezembro, ficando com o conceito NI. Tendo esse esclarecimento, me parece que o NI se configura mais categoricamente como um conceito de transição e aí, só remetendo à minha prática, eu vou deixar aqueles alunos que não concluíram essas atividades com o conceito NI aos moldes do que seria um FF para que o aluno se resolva. E não pretendo oferecer atividades de recuperação no semestre que vem para o aluno que não fez nada até agora, né? Isso aí não, porque eu concluí as atividades todas no decorrer do semestre. O aluno pode entrar no semestre que vem na disciplina, caso assim consiga se matricular. Essa é a minha perspectiva. Obrigado e te devolvo a fala, Maurício. Obrigado, Ariel. Acho que o entendimento é semelhante, na verdade, na prática nosso entendimento é semelhante. A questão, ele pode ser, sim, depois de 1º, através do SEI, né? Só que é dia 8. Eu acho que precisava esclarecer um pouco mais de como você essa dinâmica posterior, né? No início, eu tinha entendido que o aluno que tinha ficado com o NI mesmo após o dia 8, ele faria o ajuste nas congrades diretamente e poderia encerrar, assim, algo do gênero, mas na verdade não, né? Ele vai ter que entrar em contato com o professor e regularizar ao longo dos próximos semestres, né? Por isso que eu entendo que, no meu caso, por exemplo, os alunos que ficaram com o NI, a minha ideia é deixar eles fazerem as atividades do próximo semestre e aí dar um conceito para eles, assim, né? Bom, esse é meu entendimento, mas eu também não... Agora, eu não sei, Fábio, eu continuo falando, a ideia é eu falar sobre a experiência do ERI, a gente fez Acho que mais sim, claro. Bom, eu vou dividir, eu posso dividir em 3 a minha experiência no ERI. Deixa eu só ver o que o Ariel está falando. Pois é, agora, pelo que eu entendi no último fórum, não é com a Congrade que vai resolver esse NIM, mas com o professor. A gente pediu muito para que tivesse o fórum antes do dia 3, que é o que está programado o próximo fórum, né? Porque os conceitos vão ser dia 1, dia 2, né? Divulgados até dia 3. Então, enfim, seria ideal que fosse antes, mas vai ter dia 3 o fórum. Ainda dá tempo de ver, né? A gente vai tentar sair com uma posição mais concreta desse fórum, né? Que é uma demanda das congrades, que ficar trocando e-mail é difícil chegar a uma conclusão. Mas, enfim, vamos ver se a gente consegue aprimorar essa questão, né? Bom, falando então da experiência do ERI, eu vou falar da experiência da disciplina presencial, do EAD e da Congrade, né? Então, da Congrade é aquela coisa que relatei outras vezes, né? Então, a gente teve não o ERI, mas toda a transição para o EAD para o ERI, então, aí fazer resolução, mas, enfim, falando exatamente do ERI, nós tivemos uma dinâmica positiva, assim, após a implementação do ERI mesmo. No nosso curso não tinha diferença entre disciplinas que estavam já adiantadas ou não, uma exceção só. Então, isso facilitou a condução do ERI, né, por não ter diferentes posições. Por exemplo, que na contábil teve, acho que deve ter dado um trabalho maior para a Congrade, departamento de essa questão de pontos diferentes, mas, enfim, tem vantagens e desvantagens para cada caso, né? Mas, em termos de condução, foi um pouco facilitado. No início, teve alguns ruídos em algumas disciplinas específicas, de 2 departamentos inteiros, nós tivemos problemas no início, né? Não vou mencionar diretamente, mas muitos alunos relatando 2 departamentos inteiros, tanto problemas de plano de ensino como na forma de execução do ERI, mas que eles foram sendo esclarecidos ao longo do processo e de uns meses para cá não teve mais nenhuma reclamação. E no nosso departamento a gente tinha 2 disciplinas, assim, tinha uma coisinha, mas aí agora também as coisas foram sendo resolvidas, né? O
o professor Fábio é muito ativo para resolver os problemas, então facilita muito a gente ter esse contato próximo, né? Então, os problemas a gente resolvendo, se comunicando com frequência, né? Então, isso facilita muito quando a intercongrade de departamento tem um bom diálogo, né? Então, no geral da congrade, excetuando um caso pequeno e outro, a dinâmica foi ok. O trabalho que aumentou muito, né? Aumentou muito a parte dos estágios, que quintuplicou o trabalho da análise dos estágios, com as propostas que no início eram até piores, depois foram melhoradas um pouco, mas assim, está bem mais trabalhoso e dinâmico. Infelizmente, a análise digital para a gente, ao invés de diminuir o trabalho, aumentou. Espero que com o tempo melhore essa questão. E houve muita troca de e-mails, esse fórum com grade é uma coisa muito boa. Seria importante se o departamento tivesse algo semelhante para esclarecer os pontos, né? E achei que também foi muito bom as congrades da FCE terem esse grupo junto com o departamento de direção, para a gente trocar ideia, né? Também a parte de comunicação, o vídeo, esses lançamentos em conjunto. Eu também fiz uma live com o pessoal do DAECA, que acho que também ajudou bastante a esclarecer os principais pontos. Em geral, assim, na parte da congrade, entendo que, tirando agora essa questão finaleira do NI, está uma dinâmica interessante. Em termos do IAD, né, o Fábio pode comentar mais, mas assim, eu acho que talvez tenha gerado um pouco mais de ruído seriam aquelas turmas que foram incorporadas à disciplina que já era originalmente IAD, mas assim, tem alguns aspectos, mas eu acho que no geral foi bem conduzido, né? Em termos de dinâmica para avaliação, né, é muito melhor o EAD original, porque as provas são presenciais, né? Isso acho que é a pior coisa do ERE, na minha concepção, tanto para o EAD quanto para presencial, é a prova não serem presenciais, né? Isso eu acho que perde bastante qualidade em termos de controle, né? Infelizmente, não tem outra alternativa, né? Em termos de disciplina presencial, eu conversei bastante, né, com o Leonardo, a gente fez junto a transição do plano de ensino. Nós tínhamos, assim, né, como o professor comentou com o Alessandro, né, dentro do mesmo plano de ensino, algumas, né, formas de lidar com o assunto, né, sem fugir. Então, o plano de ensino a gente adotou mesmo, né? Isso é importante, principalmente as atividades, os alunos ficam muito de olho no plano de ensino, né? Mudar muito de uma atividade de avaliativa do plano de ensino original, né? E no plano de aula eu fiz as minhas adaptações. Bom, então a gente fez de forma conjunta 6 provas, né? Que são exercícios, tarefas, provas, né? O que me facilitou para aplicar essas provas é que eu já tinha um banco de dados de disciplinas objetivas da própria diretoria macro e também me apropriei de outras da análise macro. Então, consegui fazer um banco de dados, por exemplo, que eu fazia uma prova com 12 questões de média, e só que o banco de questões era 25. Então, eu conseguia dar fora que elas mudam automaticamente, né? Então eu conseguia dar relativamente, diminuir um pouco o problema, né? Como é no EAD, mas dá bem mais trabalho, né? Alguns tópicos que eu não tinha, esse banco de dados, deu muito trabalho fazer as questões, para fazer essa diferença toda. E 2 tópicos das 6 eu deixei questões abertas, entendeu? Aí trabalho normal, né? É bastante trabalhoso, mas é o que a gente já está acostumado. E a forma de dar as aulas, eu gravei todos os vídeos, então deu bastante trabalho também gravar esses vídeos, mas espero aproveitar agora para o próximo semestre, né? E realmente foi o trabalho de gravar e editar, muitas horas do dia gravando e editando, assim. Os alunos gostaram bastante disso, assim, o feedback que eu tive, que eles conseguem entender até mais nas aulas, porque eles ficam indo e voltando nos vídeos. E ao final de cada tópico, então eram 6 tópicos, 6 módulos, basicamente, assim, eu fazia uma aula, uma live, assim, para tirar dúvidas, né? Aí também a mesma coisa, no começo tinham mais alunos e com o passar dos tempos foram diminuindo, até porque eu também deixei um fórum aberto e as dúvidas eles iam tirando no fórum, chegava na live, praticamente não tinha mais ninguém, era mais um aluno e outro que vinha para tirar uma dúvida bem específica, assim. Mas no geral, assim, o retorno foi bom, alguns alunos eu vi que eles deixaram, largaram, mas é normal, isso sempre acontece.
Talvez eu seja um professor que puxa um pouco nas provas. Costumo colocar, sempre de contabilidade social, tem às vezes um feedback negativo nesse sentido. Eu coloco exercício e prova da ANPEC, com algumas modificações, mas eu acho um momento bom de preparar eles para a ANPEC. Mas outros deixo aberto, né, então pode. Mas no geral, assim, tá bom, tá no ritmo normal de alunos que saíram, assim. Eu tenho 32, 33 alunos e estão ativos 23, 24, assim. Então acho que está um número razoável para ele. Alguns alunos de cara falaram que não iam conseguir fazer, então já cortei de cara 7 alunos, e os outros aí foram caindo, né, ao longo do semestre, por questões individuais ou da disciplina, né? E uma coisa que eu fiz também, que acho que ajudou bastante, eu fiz um questionário perguntando se eles preferiam aulas síncronas ou assíncronas. Aí teve um aluno que preferiu síncronas e todo o restante assíncronas. Então, nesse sentido, eu priorizei os vídeos, né? E ao mesmo tempo essa possibilidade de uma aula síncrona. Então, acho que ajudou na conciliação com os alunos ter ouvidos previamente. E eu acho que era isso que eu queria comentar. Entendi bastante também. Estou aqui à disposição para a gente trocar mais ideias. Obrigado, professor Maurício. É muito bom, tá? Eu acho ter essa proximidade, né, da Congrade com o departamento, né? A gente conseguiu resolver ali no miúdo várias questões. Eu vou colocar aqui no bate-papo, fazer uma propaganda, tá? Para quem tiver com pouca atividade em fevereiro, eu estarei ministrando mais uma turma de gamificação do Moodle para a SEAD. Então, eu vou deixar ali o link, tá? Professor Horne, eu imagino que o senhor queira comentar alguma coisa. Tá sem som, Horne. É o microfone que está na... Se baixar o microfone ali... Isso. Voltei. O Maurício fez uma menção sobre uma possível diferença de entendimento quanto à apropriação dos conceitos, mas escutando tanto ele quanto o Ariel, eu não encontrei a rigor diferença. Eu acho que eu me expressei mal, dando a entender que a minha intenção era apropriar conceito de para todos os alunos. Não é este o caso, tá? Primeiro porque a norma impede. O artigo 16, parágrafo 1º da resolução, ele é muito explícito ao dizer que, no caso dos alunos que não realizaram atividades ao longo do semestre, nós precisamos apropriar o conceito NI. Tá? Agora, de outro lado, eu fico muito confortável em perceber que vários colegas aqui estão pensando da mesma maneira, ou seja, para aqueles alunos que realizaram atividades e não obtiveram nota de aprovação, o conceito será D. Então, a minha conduta será, em princípio, esta, a não ser que venha uma orientação expressa em contrário. Ou seja, para os alunos que são 3 apenas, que não realizaram qualquer atividade ao longo do semestre remoto, o conceito será em linha com o parágrafo 1º do artigo 16 da resolução do CEP, ou seja, NI. Já para os demais, que não obtiveram nota de aprovação tendo participado de atividades de avaliação, eu apropriarei conceito D. Ainda assim, nós temos algumas questões. Deixa eu começar antes por uma não questão, é apenas uma informação. Uma avaliação e uma informação. O comunicado que a Congrade de Economia encaminhou aos alunos foi excelente e creio que obteve alguma repercussão, alguma consequência, porque depois daquele comunicado, 2 dos 5 alunos que não tinham participado de qualquer atividade de avaliação lá na disciplina, eles cancelaram a matrícula. Eu reputo que isto foi resultado direto da comunicação, mas 3 permanecem lá, receberão NI. E aí as minhas questões na sequência, né, que eu deixo
para a Congrade, departamento, grupo gestor do ERI, são as seguintes. Se um desses 3 alunos, ou 2 ou 3, os que ficaram com o conceito NIR, procurar o professor para resolver a sua questão, tá? O que dirá o professor? Eu, pessoalmente, não tenho problema algum. Eu vou dizer a ele, trate de cancelar a matrícula, tu estás reprovado na disciplina, certo? Mas nós bem sabemos que os casos são diversos, né? E poderá haver professor um pouco inseguro sobre o que fazer ou porque desconhece a norma. Então, nesse sentido, eu penso que o departamento, em especial, teria o dever de dar suporte ao professor na interpretação de qual a conduta adequada com a norma, né? Na ausência de uma observação ou de uma orientação expressa da pró-reitoria, nós precisamos dar esse suporte, né? Inclusive para evitar que comecem a se disseminar condutas diversas, e isso cria aquele péssimo burburinho em que um aluno diz para o professor, mas aquele professor fez assim, jogando uns contra os outros, por assim dizer. É isso que eu penso que nós devemos evitar. E, por fim, para concluir ainda nesse ponto, no futuro, se o professor tiver que alterar o conceito NI, uma vez tendo fechado o relatório de conceitos, como ele fará? Ou é a Congrade que fará isso? Sobre esse ponto eu não faço a menor ideia. Se é processo SEI, se é reabertura do relatório, se isso vai estar disponível no sistema, se vocês sabem alguma coisa sobre isso. Porque, nota, nós ficaremos com o NI nos relatórios, caberá aos professores fazer a alteração. Então é isso, ok? Obrigado, Fábio. Obrigado, professor Horn. Sobre a questão do conceito depois do prazo, essa resposta eu sei, tá? Ela tem que pedir para a chefia, tá? Aí a chefia consegue alterar o conceito do aluno depois do prazo, tá? Enfim, professora Maria de Lourdes. Eu só quero chamar a atenção sobre o questionário, sobre a informação que será enviada pela FCE, através de e-mail, porque nós conversamos com a Tati, a nossa jornalista, e ela entendeu que a melhor forma de comunicação é o e-mail. Então, nós estamos enviando o e-mail provavelmente amanhã sobre a data limite de cancelamento das disciplinas, com a informação que o aluno que tirou D na disciplina também pode cancelar. E também será enviada nova mensagem, uma segunda emissão do mesmo e-mail, no dia 30, com a chamada do assunto, prazo para cancelamento das disciplinas encerra amanhã, que é o 1º de dezembro. Então, nós estamos tomando medidas, as Congrades já enviaram também informação, eu não sei se todas, mas a Economia e a Contábeis eu acredito que sim. Mas a FCE vai mandar 2 avisos para os alunos, um nessa semana e um na próxima semana, indicando que os alunos que tiveram NI ou conceito D podem fazer o cancelamento até o dia 1º. Era isso. Obrigado, professora. Gente, a palavra segue aberta. Eu não sei se os professores que estão na sala querem se manifestar, podem fazer. O Maurício pediu para falar ali novamente. Claro, Maurício. Não, era só um breve comentário, assim, que essa experiência do ERI, através de gravação de vídeos e posteriormente complementando nas aulas síncronas, é uma coisa que eu gostaria de levar até para o futuro, e dentro dessa concepção que ainda não está flexível, né, na URGS, mas que talvez seja de fazer, por exemplo, uma disciplina 40% EAD. Eu gostei dessa ideia de deixar boa parte da disciplina já das aulas gravadas e aproveitar as presenciais para trocar ideias, tirar dúvidas. Eu acho que pode ficar uma experiência menos maçante em sala de aula
E isso foi possibilitado através do ERES. Então, a gente poderia possibilitar, por exemplo, menos uso dos prédios, mais otimização do tempo. E é uma coisa que o ERE, a obrigação de adotar o ERE, é uma coisa que eu nunca tinha muita vontade. Por exemplo, se a gente teria macroeconômica 1, eu nunca quis dar EAD, eu sempre senti falta desse contato com os alunos para trocar ideias sobre a dinâmica do dia a dia, etc. Mas uma experiência mista, assim, para que eu possa expor os vídeos, através dos vídeos, do conteúdo, né, que eu não posso ficar indo e voltando, que eles falam muito bem sobre isso, e combinado com uma prática presencial de provas, testes e tirar dúvidas, eu acho que é uma combinação bem interessante para pensarmos uma dinâmica futura. Assim. Maurício, E segura aí. com o apoio do Moodle, né? O apoio do Moodle é importante. Tu já estava saindo, eu abri aqui exatamente porque eu queria te fazer uma pergunta em relação a algo que tu disseste antes acerca disso, né? E essa tua observação agora está muito em linha com o que o professor Glauco escreveu ali no bate-papo. Eu acho que é uma descoberta nossa que para o ERE a combinação de síncronas e assíncronas parece ser um resultado parece produzir um resultado bem interessante, né? Mas a pergunta que eu tinha para ti é a seguinte: na tua primeira fala sobre a tua experiência, tu disseste que tu gravaste, né, os vídeos e que tu os editaste. É aqui que reside o meu problema particular, porque eu estou tendendo a deixar gravadas as aulas. Me parece que é a melhor solução com essas inserções de atividades síncronas. A edição é que me toca um pouco. Dá para tu falar um pouco sobre isso, sobre a produção do vídeo? Tu tens que parar, recortar, porque a minha ideia era simplesmente gravar de início ao fim e colocar batido o que saiu, inclusive com os defeitos da gravação. Os defeitos que eu quero dizer, as nossas atrapalhações numa ou noutra explicação. Bom, aí vai de cada um, né? A aula que eu dei no mestrado profissional, que eu fiz síncrona, eu deixei disponibilizado a integral, sem edição. Agora, a gravação do vídeo em casa, como não é uma aula síncrona, é uma coisa que teoricamente pode ficar mais redonda, eu acabo editando, tá? Mas é porque também eu não sei, é questão pessoal, assim, acho que é muito particular, né? Eu acabo tendo alguns erros e, assim, às vezes vai bem, assim, sabe? Mas, por exemplo, nas minhas aulas de macro, como eu uso muito gráfico, eu erro demais na minha digitalizadora. Eu assisti aquela aula... Ai, desculpa, gente. O professor que deu aquela aula da minha digitalizadora, Fábio. Ai, deu branco agora. Plínio. O Plínio. Foi excelente. Eu fiquei, nossa, eu vou fazer igual. Aí eu comprei a minha digitalizadora. Só que, assim, além de ficar muito mais feio, né, que o professor Plínio fazia, ele acertava tudo de primeira, né? Eu erro muito. Eu vou para cá no gráfico, vou para lá. Aí, assim, fica meia hora do vídeo errando o gráfico. Então, aí eu vou editando. E esse trabalho de edição dá bastante trabalho, dá mais trabalho para mim do que a gravação. Mas é um trabalho fácil. Quando que eu fazia edição, assim, eu buscava na hora que ia assistir um jogo do Grêmio, na hora de assistir o noticiário, né? Nesses momentos que a cabeça precisava funcionar menos, na hora que eu estava com meus gatinhos, enfim, eu ficava editando, mas aí uma jornada de trabalho de 8 vira 12, mas essas 4 horas adicionais para edição eu tentava fazer em momentos não tão assim, né? Mas é isso, dá trabalho, mas é um trabalho que você faz e acabou, né? Então, e a vantagem é que no vídeo original ficava em torno de 1 hora, editando ficava em meia hora, por exemplo. Né? Mas é um processo de trabalho. E tem um aplicativo que é muito prático, que é o Shotcut. Ele é muito fácil de mexer e é bem completinho e não fica com a marca d'água. Que é uma vantagem que todos os outros ficam com a marca d'água, né? Isso aqui é muito prático, ele é leve. A outra coisa também é que eu tive que comprar um notebook novo. Meu notebook não dava conta de gravar com qualidade. Aí foi uma verba boa o salário aí, para comprar um note, equipamentos. E ao menos no próximo semestre quero abater um pouco da gasolina que ia gastar com esse gasto que eu tive nesse semestre aí. E restaurantes também. Enfim.
o centro de custo, restaurante, gasolina, tá pagando. Aos poucos, né? Um semestre a mais ajuda a bater, assim, né? Tá, obrigado, Maurício. Eu só te diria o seguinte: se eu for editar vendo o jogo do Inter, vai piorar a qualidade. Não, muito Né? Pelo interessante. menos O jogo do neste Grêmio eu vi, né? semestre não dá. Tá tirando esse último jogo agora contra o Corinthians. Ô, Forne, eu só vou fazer um comentário de edições, que é o seguinte, tem níveis de complexidade de edição. O nível mais simples, me parece, que é fazer cortes no vídeo. É o que eu fazer... faço. Oi? É só o que eu faço, só corto. Não faço nada diferente, assim. É só fazer cortes. O que envolve, né? É tu ter o software, daí tem diversos ali, vai fazer o upload do arquivo para o software, e aí vai encontrar o ponto de corte, seleciona e aperta no botão cortar. Depois salvar, e ele vai salvar um novo vídeo, que daí serve para isso. A gente pode fazer uma oficina dessas edições mais simples, assim. Difícil é quando tu quer sincronizar áudio com vídeo, colocar legenda, enfim, fazer aproximações de câmera, essas coisas assim que vão deixando nebuloso o caminho da edição, dizendo que a edição é de outro mundo. Não é de outro mundo, a gente consegue. Eu só queria fazer um comentário sobre o que o professor Maurício comentou das aulas e também o professor Glauco. O que me preocupa em relação às atividades depois a partir do momento que nós retomarmos as aulas presenciais, é justamente a questão da classificação do curso entre a distância e presencial. Se não houver modificações na resolução do MEC que trata sobre isso, nós temos a questão de cursos nossos que passariam de presencial à distância. Porque já temos aulas à distância em relação a outros cursos, por exemplo, matemática financeira é à distância, temos aulas de economia para vários cursos. Então, essa é uma preocupação que nós devemos ter, porque se nós tivermos em todas as disciplinas uma carga possível de 40 horas, de 40%, nós não temos espaço para disciplinas totalmente EAD. Então, essa é uma observação que nós devemos verificar, né, para que todos possam ter parte da sua disciplina assíncrona. Então, é nesse sentido que nós vamos ter que trabalhar para observar. Não sei se vocês pensam diferente, mas eu entendo que nós já tínhamos problema com os 20%, agora nós passamos a ter a possibilidade dos 40%, mas e eu penso que eu gostaria de manter algumas aulas minhas assíncronas, mas se isso não vai contra a classificação que o MEC dá para os nossos cursos, né? Se eu puder comentar, mas eu acho que o Fábio Ariel sabe mais que eu, né? Eu vou falar a primeira impressão que eu tenho, depois o Ariel já está aqui ativo, ótimo. O meu entendimento é que agora, ao menos para o nosso curso, não poderia se implementar os 40%. Ele não está permitido, mas eu sei que está. Eu acho que o Ariel pode. Ariel, comenta você mais como está o trâmite todo aí. Tá, nós temos uma lei que permite que os cursos tenham 40%, mas nós não temos na resolução da URGS a autorização para os 40%. Então, na resolução da URGS fixa em 20%. Logo, a gente tem limite legal, mas não tem limite de resolução. Logo, a nossa resolução interna teria que se adaptar a estes 40%. Outro, porém, importante disso é que na URGS nós fazemos a contagem da carga horária por disciplina inteira. O que eu quero dizer com isso? Ou a disciplina é 100% presencial, ou ela é 100% EAD, por mais que ela tenha cargas diferentes dentro da distribuição da carga horária, para fins de registro. Então, se a minha disciplina ela é 19% à distância, para todos os efeitos, na contagem de carga horária, ela conta como 100% presencial. Se ela tem 21% não presencial, para a contagem, ela conta como 100% à distância. Então, das minhas 60 horas, só 20%, só 12 são não presenciais. Ela conta como 60 horas à distância
para a contagem do aluno e para a contagem de PPC. Isso é algo da URGS. E por fim, para a otimização do uso do híbrido, né, como o Maurício falou, que eu também acho que é um cenário ótimo para nós alcançarmos, por exemplo, de dividir a sala de aula, a professora Maria de Lourdes, aula terça e quinta, e eu também, ela ocupa a sala na terça e eu na quinta. Para isso, nós precisamos de um ajuste daí via CPD do nosso sistema acadêmico, que ele permita que 2 disciplinas sejam registradas no mesmo horário e na mesma sala. E foi isso que sempre nos impediu de fazer essa otimização do espaço físico até então, um ajuste de sistema. E aí, claro, voltando à carga horária, toda essa tramitação, o fluxo né, nós já temos autorização externa para usar 40%, falta a autorização normativa interna e depois a adaptação dos PPCs e dos planos de ensino para que isso de fato aconteça. Malu, eu queria fazer uma sugestão aqui na esteira, tá? Para pensar se essa interpretação que Ariel e Maurício estão veiculando agora, de que é algo interessante essa possível combinação e que requer ajustes variados na URGS, tá? Nós podemos peticionar a comunidade. Basta os departamentos e as congrades, e aí eu sugeriria uma conversa sobre isso, alinhavar pontos que precisariam ser alterados e a gente peticiona para a reitoria e o CEP. As iniciativas normativas, elas nascem em vários pontos da universidade. Tá? Isso foi um aprendizado. Lá eu pensei que antes se nascia só no âmbito da reitoria, mas não. A gente fica decidindo coisas cujo nascedouro na substância se dá em qualquer ponto. Tá? E fica a sugestão, então. E só complementando, então, Ariel, caso a URGS terá certamente que implementar isso, e eu acho ótima a sugestão do professor Horn, já fica aqui meu pedido para que as congrades indiquem essa dificuldade das normativas. Mas, nesse caso, a partir do momento que nós tivermos autorização para os 40%, considerando que a disciplina será por disciplina, nós podemos fazer um híbrido nas nossas disciplinas, em todas, pelo que eu entendi, até 39,9% da disciplina. Então, da minha carga horária, eu posso pegar 39,9% dela e usar como atividades assíncronas. É isso? Isso. Ao pé da letra da lei, a contagem deveria ser por horas, independente de ser de uma disciplina ou outra. Mas, como na regra da URGS, é isso. Se todas as nossas disciplinas tiverem 39,9% de carga não presencial, para efeitos de registro, o nosso curso é 100% presencial. Não tem nenhuma hora à distância. Nenhuma, porque 39,9%, caso seja alterada a resolução, significa disciplina 100% presencial. Não se registra essas horas não presenciais dentro da presencialidade. Porém, tem algumas iniciativas já antigas, né, de 2018, 2019, para que os planos de ensino carreguem essa informação sobre o quanto da carga horária é presencial ou não presencial. No momento que os planos tiverem isso, será possível essa contagem exata, né, de quantas horas não presenciais nós temos dentro das nossas disciplinas. Porque nesse caso, Ariel, a norma atual favorece nós termos, todos terem a possibilidade de ter 39,9%, porque se todos tiverem, e mais as disciplinas que são à distância, nós ultrapassamos o percentual e aí ficaríamos à distância, o curso seria classificado como à distância. Então, melhor manter a norma atual quanto à disciplina ser ou não à distância, porque isso dá oportunidade para que todos os professores tenham parte da sua disciplina assíncrona. Isso. É uma questão de organização que vem do âmbito de Prograde. Assim. Para mim, me parece que o ideal seria que tivesse o registro sempre adequado. Então, que o plano de ensino dissesse exatamente quantas horas da disciplina é não presencial e quanto é presencial, e nós pudéssemos fazer uma conta exata. Mas isso é contador de custo, querendo chegar no custo ideal do produto, assim, né? De que, olha, vou apropriar todos os recursos. Às vezes não dá. O que a gente chegou até agora era na solução viável, mas ela certamente não é a ótima para fim de cômputo da carga horária não presencial. Ok.
Obrigada. Gente, ótimo, tá? Eu anotei algumas ideias aqui e queria puxar duas pontas, tá? E vamos ver se a gente faz um nó, tá? A primeira ponta o professor Maurício trouxe, né? Que é uma questão que está nos atingindo a todos, que é a questão do equipamento, né? Equipamento, rede, computador, mesa digitalizadora, fibra, né? E isso tudo são custos que, ao longo do ERI, foram internalizados pelos professores, pelos alunos e pelos funcionários, né? E eu acho que a gente podia, em algum momento, né, puxando uma outra ponta do que o professor Horn falou, fazer um peticionamento da unidade, professora, junto à administração central, solicitando auxílio aí, eu acho que, começando por quem mais precisa, né, os alunos de graduação. Aí eu queria só também pegar uma outra ponta, né, fazer um registro que ao longo do ERI a gente teve uma experiência muito exitosa de poder emprestar laptops pela biblioteca, né, são poucos, né, a Vivian pode relatar melhor, eu acho que isso é importante, porque a gente encontrou uma forma de disponibilizar equipamento de processamento de dados para os alunos de graduação, né, eu acho que isso é importante, né, e eventualmente pode ser pode virar um programa, pode virar um projeto, né, com rúbrica orçamentária, não só para a nossa unidade, né, mas que o sistema de bibliotecas possa, de alguma maneira, aí, auxiliar no empréstimo de material de processamento de dados, porque a gente está supondo que todos os alunos que acompanham o ERI têm equipamento de processamento de dados, né? E que todos eles consigam rodar o Moodle e que todos eles tenham acesso à internet e que todos eles, com seu acesso à internet, conseguem ver os vídeos, tá? Então, eu acho, gente, que assim, né, também um pouco tentando encaminhar algumas questões, eu acho que para mim, de tudo que a gente falou aqui, essa é a principal lacuna, né? A lacuna de financiamento de material, né, de acesso à internet, né? E claro que, como tudo na desigualdade, né, a dificuldade de acesso atinge mais quem tem menos, né? Então, eu acho que um levantamento das necessidades, um pouco compilar o que foi feito, né? Porque eu sei que, por exemplo, o SERI fez um levantamento com os alunos, né? Inclusive, ajudou, financiou alunos que não tinham acesso à internet. E, enfim, tá, eu acho que isso é uma questão, assim, de primeira grandeza, né? E também uma outra que eu acho que se coloca, muito comentado pelos alunos, é a dificuldade de espaço físico em casa para poder estudar. Porque isso também é um outro pressuposto que a gente está assumindo, né? Que os alunos tenham espaço físico adequado dentro da sua casa para poder estudar. E em várias experiências a gente sabe que isso não se confirma. Não se confirma entre nós, né? Que às vezes a gente precisa compartilhar o mesmo cômodo com outras pessoas, né? Tem outras atividades, né? Então, eu acho que também, em alguma medida, os protocolos presenciais para o próximo semestre têm que estar atentos a essa questão, né? Tá. Eu sei que são questões difíceis, professora Maria de Lourdes, mas eu sugiro, assim, e ajudo a organizar um peticionamento com relação a equipamento, processamento de dados, né? Porque eu acho que faz sentido, uma vez que são equipamentos de trabalho, né, que o nosso empregador possa arcar pelos seus custos, né? Porque justamente essa era a definição clássica, né? O empregador é aquele que detinha os meios de produção, né? E parece que agora cada vez mais, né, os professores e os alunos estão assumindo isso, tá? Então fica uma sugestão aqui. Fábia, a URGS concedeu um auxílio para os alunos e também a questão da internet. Isso foi concedido para os alunos, só que eu acredito que são os alunos que já recebem benefício da PRAE. Em relação aos demais, eu não sei, mas ela concedeu um valor para que os alunos pudessem comprar um equipamento, que esse foi um valor único, e depois, pelo que eu entendi, foi um cartão. Alguém me corrige, por favor, se isso não aconteceu.
Foi isso aí, Malu. Foi um benefício aos alunos que eram beneficiários Prime, mas acho que o Fabian está se referindo aos custos dos professores e não os custos dos alunos, né, para atuação. Não, Fabian? Né? Os dois, gente. Os dois, dizendo que continua, assim, eu acho que era um benefício que foi estendido para 400 alunos, se eu não estou enganado. Né? Posso fazer uma consideração sobre esse ponto, que eu também julgo fundamental escrever? Professor Horner, tá de novo, o seu microfone está para cima, eu acho. Vi que outros colegas também, obrigado, Fábio. Vi que outros colegas também se manifestaram, tá? Eu creio que assim a gente poderia enviar uma petição, ela poderia perfeitamente ser uma petição da direção, mas como nós temos reunião do Conselho da Unidade amanhã, e o primeiro ponto é um ponto geral de informes da direção, nós podemos perfeitamente levantar essa questão e desenhar as linhas gerais de uma petição. Não precisa ser detalhado, né? Eu imagino que aqui, nesse caso, as ideias que me passam agora pela cabeça são, primeiro, elogiar o MConf e insistir em investimentos no MConf para melhora gradativa. Ou seja, nós termos plataforma própria. Não sei se essa é também a avaliação de vocês. Segundo, o custeio dos equipamentos para professores num cenário de ensino de EAD crescente. Não é só o ERI. O ERI nos trouxe um ensinamento, mas se nós olharmos para o futuro prospectivamente, isso será necessário cada vez mais. E aí eu penso que é absolutamente importante nós separarmos o apoio aos discentes, algo que foi muito discutido e houve iniciativas ao longo do ERI. Sobre eles, eu acho que nós não precisamos nos manifestar nesse peticionamento, salvo para reforçar que é importante continuar com políticas de apoio, sobretudo aqueles que adentram a universidade pelas ações afirmativas, certo? Mas não no detalhe. Agora, trazer esse novo aspecto de uma maneira sistematizada para a atenção da reitoria, da pró-reitora, e eu acho que a sugestão é que eles peticionem junto ao MEC, entende? Um sistema, uma verba que venha para as universidades sob determinado regramento, para que professores adquiram equipamentos da seguinte lista. Nós podemos até enunciar alguns dos equipamentos, né? E o modus operandi, como controlar tudo isso para que o dinheiro não seja alocado para outros usos, etc., é uma questão do detalhamento depois. O que interessa é colocar em movimento e remeter à importância de esse diálogo ser aberto lá com o Ministério para que o recurso venha de lá. É isso. Obrigado, professor Rodney. A palavra continua aberta, gente. Professor Glauco, eu vi que se manifestou nos comentários, quiser fazer uso da palavra, professor João Armando, professor Vaquil, professora Ângela. Oi, Fabiano. Não, estou só escutando hoje, tirei algumas dúvidas aí por e-mail com o Ariel, depois ele me responde, mas eu só estou com mais dúvida a respeito do NI mesmo, mas a princípio já foi praticamente sanada, né? Eu vou enviar um e-mail para os alunos até o dia 1º, se eles quiserem cancelar, né? Mas de resto, tudo funcionou relativamente bem, assim, um ou outro, alguns alunos, logicamente, tiveram algumas dificuldades, mas todos foram sanados. Obrigada. Obrigado, professora Ângela. Deixa eu... O professor Vaquil também está se manifestando ali, né, sobre a questão Tá, isso a gente vai fazer, tá? Eu tenho uma reunião com o Rodrigo hoje de tarde, a gente manda um e-mail do departamento, tá? Com o entendimento assentado aí pelo professor Maurício, professor Ariel, tá? A gente vai seguir a resolução, professor Maurício, tá? Mas deixa eu dar uma notícia para vocês também. Fábio, deixa eu só fazer um comentário. Como eu comentei, a FCE vai mandar para todos os alunos. Tá, ótimo, tá. Amanhã e segunda-feira. Então, foi isso. Tá. A Tati mandou para as Congrades, não sei se mandou para os departamentos também, pedindo colaboração com o texto, e o texto já foi aprovado pelas Congrades. Então, ele deve ser enviado até amanhã, a primeira vez, e na segunda vez será no dia 30, com o assunto amanhã, dia 1º/12, é prazo final para cancelamento das disciplinas. Tá? Então, nesse sentido,
todos os alunos receberão, e como foi comentado aqui, eu vou pedir que esse e-mail também seja enviado aos professores. Tá. Aí a gente reforça, tá? E, professor Horner, a gente fica no suporte, tá, dos professores. De fato, a gente já está, né? Alguns já me procuraram ontem com relação a isso. Deixa eu encaminhar aqui também, dar uma notícia para vocês, que essa semana a gente teve 2 canais de disciplinas no YouTube, né? A gente tem ali o Economia A e o Análise Micro, e os 2 passaram de 1.000 inscritos, né? E o canal de Economia A, a gente tem mais de 100.000 visualizações. Então, eu queria fazer o comentário de que a gente vai ter que fazer aí no futuro, né? A gente já conversou sobre isso, mas no futuro a gente vai ter que fazer ter mais cuidado com os canais, né? E eventualmente alocar bolsista para cuidar dos canais, porque a gente tem tido muita audiência, muita repercussão, muitos comentários positivos sobre as aulas, as videoaulas que estão disponibilizadas lá, e é um importante meio de interlocução, né, com a sociedade, assim. Então, enfim, né, para dizer que os canais que a gente tem usado nas disciplinas de ADL estão bombando, tá? Tem muita procura, muitos comentários, muitos elogios. Mas nem sou eu, professor Horner. Agora eu estou por trás das cortinas ali, tá? Quem está na frente ali é o Maurício, a Luísa, o Alessandro, tá? O Leonel, enfim, né, grande elenco ali, né? Tem vários professores que participam da atividade. Então, isso também é uma outra questão, tá? Que acho que a gente pode conversar, e inclusive a gente poderia ter uma reunião técnica lá com o pessoal da MConf, para pedir um suporte para gerenciamento de vídeo na MConf que não tem, né? Porque essa questão das estatísticas, por exemplo, que eu estou comentando, a gente não consegue fazer na MConf, então o professor fica inseguro ali com respeito à participação dos alunos, né? E tem, mas é por log, tá? É mais difícil de acessar, né? Agora no YouTube tem estatísticas bonitinhas, tá? De várias maneiras ali, vários gráficos dinâmicos que dá uma outra forma de fazer o acompanhamento dos alunos, tá? E faz mesmo, gente, tá? Não é brincadeira, faz, tá? Estatística, que é uma coisa que a gente já comentou aí nos workshops, né? O Moodle gera várias estatísticas dos questionários que são muito interessantes, tá? Então, bom, a gente vai continuar nisso. Professora Maria de Lourdes, eu acho que isso é estratégico, tá, para a faculdade. A gente tem um bom gerenciamento desses canais, e o interessante seria fazer uma rede com os canais da faculdade ali, vincular eles, porque isso, enfim, né, fortalece a marca, tá, digamos assim. Então, gente, o professor Glauco escreveu aqui, parabenizando os gestores no contexto do ERI. Tá joia, professor Glauco, tá? Muito obrigado, tá? Também é bom, né, a sua participação e a participação dos demais colegas aí, né, nesse momento aí de avaliação e de reflexão sobre o semestre. Eu acho que da minha parte é isso, gente. Alguém teria alguma consideração, um final? Algum comentário? Então, agradeço muito, né, a presença de todos, tá, nesse seminário e daqueles que nos acompanharam aí ao longo das 24 edições, né, do workshop. Eu acho que é um espaço que a ideia é que ele seja mantido o ano que vem, né, para a gente continuar trocando e amadurecendo e discutindo questões, né, porque a gente sabe que tudo isso que a gente conversou aqui é complexo, né, e é muito bom trocar opiniões, aí, trocar perspectivas, né, e aprender com os colegas, tá? Eu acho que, de novo, né, essa questão do isolamento social faz com que a gente tenha que criar novas formas de trabalho, né, e a tecnologia permite que a gente possa criar, então, esse tipo de espaço, né, de troca de ideias, de trocas de discussão, e é bom que ele se mantenha, tá? Então, agradeço. Sim, Eduardo.
Professor Paco, posso fazer uma contribuição? Claro. Não, só queria, depois de todo esse esforço e o sucesso das capacitações desse semestre, eu sugiro, assim, a título de contribuição, que para o próximo semestre as capacitações devem continuar a partir de toda a experiência que foi construída, e aí talvez se possa constituir um projeto a partir dessa experiência das capacitações, e esse projeto possa ser registrado como uma ação de extensão ou até mesmo junto à Progesp. E dessa forma, essas capacitações poderiam ser ampliadas a nível de toda a universidade e não só dentro da FCE, levando o conhecimento dos nossos professores e oportunizar a troca de experiências, né, entre toda a universidade. Então, seria, assim, acho que uma possibilidade que talvez possa ser avaliada pela comissão. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Com certeza, tá? Eu sou muito simpático a gente ter os registros formais dessas atividades, né? Que é uma maneira de provar nos autos, né? Que a gente está ali fazendo, né? E também podendo divulgar isso para o resto da universidade, porque o workshop acabou ficando muito dentro da nossa unidade, né? Mas é muito bom também saber que a gente participa, né, da universidade, né? Que a gente tem colegas em dezenas de departamentos diferentes, né, e muitos podem contribuir aí para as nossas reflexões e para o nosso aprendizado. Tá? Gente, então, dito isso, tá,